Muito bom dia para todos. Quero reforçar o que o Sérgio já disse aqui, né? Estamos muito contentes com a presença de tantas mães que estão nos visitando nessa manhã e os demais visitantes também, é claro, mas hoje em especial as mães. Para nós é um prazer recebê-las e queremos estender o convite para que estejam conosco mais vezes, né? Buscando a palavra de Deus. É para isso que nós estamos aqui hoje, para louvar o Senhor, como já temos feito, através dos cânticos que cantamos na abertura, e estamos também para buscar a palavra de Deus. Nós dependemos dessa palavra, dependemos da direção de Deus, dependemos da sua orientação para a nossa vida, e é por isso que semanalmente nós nos achegamos aqui, não porque só o fazemos no fim de semana, né? Dependemos de Deus todos os dias, a cada momento, a cada instante. Mas semanalmente temos esse privilégio, esse prazer de estar aqui para buscar a sua palavra. E nós estamos orando ao Senhor para que Ele fale com cada um de nós, inclusive a mim que estou vos falando. Quero convidá-los para abrir no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo. O que é mais importante para uma mãe? Logo vem na nossa mente os seus filhos, né? E Samuel foi um rapaz, e se tornou um homem muito especial na Bíblia, um homem de Deus. Nós vamos ler alguns versículos que falam um pouquinho a respeito de Samuel, para saber mais e tudo a respeito de Samuel, né? Tudo o que a Bíblia diz, precisaríamos ler pelo menos o primeiro livro de Samuel inteiro, né? Não vamos fazer isso agora. Mas há alguns versículos que destacam quem foi este homem. E eu gostaria de ler com vocês a 1 Samuel, o primeiro capítulo. Aliás, desculpa, não é o primeiro capítulo. O capítulo 3 e o versículo 21. Depois nós vamos voltar para o primeiro capítulo. 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 20 e 21. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, se nós perguntássemos quem é esse tal Samuel, no qual 2 livros da Bíblia têm o seu nome? Samuel foi um profeta de Deus, alguém com quem Deus falava pessoalmente, e ele transmitia a palavra de Deus às outras pessoas. Samuel é um profeta que se destaca porque houve épocas no povo de Israel em que havia vários profetas. Havia mais de um profeta. Mas na época do profeta Samuel, a própria palavra diz que eram raras as visões. Era rara a palavra de Deus. O povo estava andando em tamanho pecado e desobediência diante de Deus, que Deus pouco falava com o povo. No entanto, quando surgiu Samuel, Deus começou a falar diversas vezes, continuamente, através desse homem chamado Samuel. E é por isso que Samuel ficou assim tão famoso. Todo Israel, de uma ponta a outra ponta, todas as pessoas reconheciam e podiam declarar que Samuel era verdadeiramente um profeta. A palavra também diz que o Senhor não deixou cair por terra nenhuma das palavras de Samuel. O que quer dizer isso? Havia um teste para saber se alguém era profeta ou não. E qual era o teste? Deus mesmo havia dado. Olha, se alguém disser que vai acontecer alguma coisa, e essa coisa não acontecer, este não é um profeta de verdade. Deus não lhe disse as coisas que ele havia falado que Deus disse. Mas se alguém disser e a sua palavra se confirmar, então vocês saberão que este homem é um
profeta. Deus falou com ele, ele declarou as palavras e aquilo de fato aconteceu. E veja, Deus diz que a respeito de Samuel, nenhuma das suas palavras caíram por terra. Tudo aquilo que Samuel falava era palavra de Deus. Deus usou esse homem poderosamente para falar à nação de Israel. Mas este homem, Samuel, alguém que foi o último dos juízes, uma pessoa de autoridade no meio do povo de Israel, não só juiz, mas como já temos dito, profeta, e reconhecido por toda uma nação, alguém que ungiu os primeiros reis do povo de Israel, o rei Saul, e também o famoso rei Davi, que nós bem conhecemos. Este homem tão importante nas Escrituras não se tornou um homem de Deus por acaso. Esse homem não se destacou da maneira como se destacou num tempo, como já dissemos aqui, onde a palavra de Deus era rara, as visões eram raras, Deus pouco falava com o povo, as pessoas andavam nos seus pecados, os próprios sacerdotes, ali os filhos de Eli, andavam fazendo coisas terríveis, e as autoridades que deviam ensinar o povo a palavra de Deus, eram aqueles que mais pecavam contra Deus. Mas Samuel se destacou grandemente no meio deles, e não por acaso. O primeiro livro de Samuel, que nos conta, obviamente, a história de Samuel, não começa falando de Samuel. Interessante isso, né? O primeiro livro de Samuel, que vai contar a história desse homem que tanto se destacou e que foi homem de Deus, profeta, a palavra de Deus estava na sua boca. Esse livro não começa falando de Samuel, mas começa falando a respeito da mãe de Samuel. Começa falando a respeito dos seus pais, um homem chamado Eucana e uma mulher chamada Ana. Mas dá especial destaque às palavras de Ana e às atitudes de Ana. E eu gostaria que todos prestassem bastante atenção naquilo que vamos falar, porque, principalmente as mães, porque veja bem, é óbvio para todo mundo que uma mãe quer o melhor para o seu filho, né? Isso é indiscutível. Todas as mães desejam sempre o melhor para os seus filhos. Certamente as mães que aqui estão desejam que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus. Ou será que eu estou enganado? Será que alguma mãe aqui não quer que o seu filho seja de Deus? Não quer que o seu filho seja uma pessoa cuja palavra é verdadeira e fiel, e cuja palavra de Deus está na sua boca? Eu tenho certeza que cada mãe aqui deseja o melhor para o seu filho, deseja que eles sejam reconhecidos como homens, mulheres de Deus, pessoas que tenham um relacionamento com Deus e que possam ser conhecidas pelo seu testemunho. No entanto, é importante lembrar que, assim como as mães desejam o melhor para os seus filhos, é necessário, é de extrema importância que vocês, mães, também sejam mulheres de Deus. Samuel foi o homem que foi, porque a sua mãe foi a mulher que foi. Vamos ler um pouco a respeito dessa mulher chamada Ana. Vou contar um pouco da história e depois ler alguns versículos, né? A Bíblia diz que havia um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, uma chamada Penina e outra chamada Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha, Ana era estéril. Ela não tinha filhos não porque ela não queria ter, ela não podia ter. E todos os anos, assim como os demais judeus, eles subiam até um lugar chamado Siló, onde estava o tabernáculo de Deus, aqui chamado de templo, e ali eles cumpriam alguns rituais de adoração a Deus. Levavam sacrifícios, ofereciam esses sacrifícios a Deus, mas também comiam a parte desses sacrifícios, se alimentavam, se alegravam na presença de Deus, adorando a Deus. Mas aqui diz que
anualmente, quando Eucana ia com a sua família, com as suas duas mulheres, Penina, Ana, e com os filhos de Penina, Penina aproveitava essa oportunidade para irritar Ana, para provocar Ana e para humilhá-la pelo fato de que Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter filhos. E na hora ali da refeição, quando eles, naquela adoração a Deus, iriam comer juntos, diz que Eucana, ele dava uma porção para Penina e para os seus filhos, né, para eles comerem, e dava uma porção dobrada para Ana, porque diz o texto que ele amava aquela mulher, ainda que ela não podia lhe dar filhos, ele amava muito, e o que ele dava para Penina, ele dava o dobro para Ana. Mas não adiantava nada, porque Ana ficava triste e amargurada com as provocações de Penina, e ela não comia. Aqui diz que ela muito chorava e ela nem conseguia comer. E no versículo 8 eu gostaria de ler com vocês, quem quiser acompanhar, o versículo 8 diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A gente pode dizer que Eucana perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, né? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? É lógico que não, Eucana. É lógico que não. E veja que Eucana sabia por que ela estava triste, né? Ele pergunta, por que você está triste? Por que você está chorando? Por que você não come? Mas no final ele mesmo responde, não te sou eu melhor do que 10 filhos, ou seja, de maneira indireta ele está mostrando que ele sabe, que ela chora, que ela não consegue comer, que ela está triste, porque ela não pode ter filhos, e a sua adversária, né, a outra mulher de Eucana, ela tinha filhos, e a provocava e a humilhava. E Eucana faz então essa declaração, mas é claro que Eucana não era melhor para ela do que 10 filhos, ou mesmo apenas um filho. A partir do versículo 9, eu também gostaria de ler com vocês, vai nos mostrar uma atitude muito nobre da parte de Ana. Preste atenção nesse texto e observe o que Ana faz diante daquela tristeza, diante daquela humilhação que ela está passando. Ela não se levanta e vai discutir com Penina, e vai brigar com Penina, né? Vai fazer um barraco lá com a Penina, não. No versículo 9, ela diz assim, acontece assim, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Olha o que ela faz diante da sua amargura. Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Naquele momento de dor e de aflição, de humilhação que ela estava sofrendo por parte da sua adversária, Ana não vai tirar satisfação com ela, com Penina. Ela vai diante de Deus e ela ora ao Senhor. Diz o texto, chorando e com o coração amargurado, ela ora a Deus e ela diz, Senhor, olha para a minha aflição. E ela faz um voto ao Senhor. Se o Senhor lhe desse um filho homem, ela o entregaria ao Senhor, para que esse estivesse ali no templo, servindo ao Senhor por todos os dias da sua vida. Quando ela diz, na sua cabeça não passará navalha, é um voto chamado voto de Nazireu, é um voto específico que, resumidamente, indicava aquela pessoa era consagrada a Deus. Então, em outras palavras, ela está aqui dizendo para o Senhor que se Ele lhe desse um filho, ela o entregaria de novo para o Senhor, como um homem consagrado para servir o Senhor todos os dias da sua vida. Ana faz a sua oração, mas ela está em pé ali no templo,
chorando, orando, e diz o texto que os seus lábios se moviam, mas não saía voz da sua boca, porque o próprio texto diz, ela estava orando, falando a Deus no seu coração. O coração de uma mãe muito triste, muito amargurado, mas derramando diante do Senhor a sua tristeza, a sua amargura, e fazendo um voto diante do Senhor. Os seus lábios se moviam enquanto ela orava, mas não lhe saía a palavra da boca. E estava próximo o sacerdote Eli. Assentado, ele a observa, e vendo aquela mulher chorando, movendo os seus lábios, mas sem falar nada, ele, numa análise errada, diz a respeito daquela mulher, né? No versículo 14: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ele acha que ela está bêbada. No versículo 15, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, ou seja, por uma endemoniada, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Versículo 17. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 18. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti, ache a tua serva graça diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Observe essa história. Aquela mulher que antes estava amargurada devido à ofensa da sua adversária. Ela ora a Deus, derrama diante do Senhor a sua aflição, a sua amargura, a sua necessidade. Faz um voto ao Senhor. Eli, ali equivocadamente, ele diz algumas coisas, mas depois, percebendo a sua situação, ora a Deus e confirma, né? Olha, que o Senhor dê a você aquilo que você está pedindo. E aquela mulher então se retira e ela vai comer, aliviada, com seu coração em paz, porque ela agora havia derramado toda a sua amargura e toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Só essa passagem que nós já temos observado já traz uma grande lição para nós, para pais, para mães, para filhos. Quantas coisas nos acontecem que nos trazem amargura ao coração, né? As mães que têm essa ligação tão forte com os seus filhos e que às vezes sofrem apenas por pensar a respeito das coisas que podem ocorrer ao seu filho, o futuro dos seus filhos e assim por diante. O que nós podemos fazer em situações como essa? Em situações onde nós estamos afligidos, seja pensando no futuro, ansiosos, seja por alguma ofensa que recebemos, como era o caso de Ana, nós podemos fazer como ela fez, em oração, derramar toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação diante do Senhor. Para depois poder fazer como Ana, em paz. Comer aquela comida que ela não conseguia antes. E em paz. O seu coração já não era triste, o seu semblante já não era triste. Muito bem. Nós temos então essa curta história de uma que continua, né? De uma mulher que não podia ter filhos, coloca diante do Senhor o seu desejo de ter um filho. E o Senhor responde à sua oração. O texto vai continuar dizendo de que ela volta para casa com seu marido, eles têm relações, e ela concebe, Deus lhe dá essa graça, essa bênção, uma mulher estéril, agora tem poder conceber, engravidar. Passado o devido tempo, ela dá à luz a Samuel. E Eucana então volta no ano seguinte para adorar, mas ela diz, Eucana, eu não vou subir agora, deixa eu desmamar o meu filho, depois eu vou voltar e entregá-lo para o Senhor. E de fato assim o tempo passou, Ana pôde desmamar Samuel, pôde passar com ele algum tempo, não sabemos quanto tempo, alguns poucos anos, porque disse que quando o menino ainda era pequeno, ela o desmama e ela leva até o templo,
e ela leva ali um sacrifício de adoração a Deus. E ela apresenta o seu sacrifício. E enquanto apresentava o seu sacrifício no templo, ela está ali diante de Eli, aquele mesmo homem que a viu orando e que achou que ela estava bêbada. E ela diz: olha, Eli, tão certo como vive o Senhor, eu era aquela mulher que estava orando aqui. Eu quero ler esse versículo com você, o versículo 26. Disse ela, disse Ana: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Olha que cena bonita, né? E ao mesmo tempo emocionante. Aquela mãe que tanto desejou aquele filho, Deus lhe atende a oração, e ela agora está num momento difícil para ela, porque aquele filho que ela tanto amava, ela agora estava para trazê-lo, para deixá-lo ali em Siló, para que ele vivesse na presença do Senhor, e isso era maravilhoso, por um lado, porque ele estaria desde a sua meninice servindo o Senhor. Mas, por outro lado, Ana não podia ficar com ele ali. A sua casa era em Ramá, uma cidade distante, e ela possivelmente só poderia ver Samuel uma vez por ano, quando subisse ali para adorar. Talvez algumas outras poucas vezes. E era um momento difícil para ela, mas ela, para cumprir o seu voto diante do Senhor, ela vai até Siló, adora ao Senhor e entrega o pequeno Samuel para estar ali servindo e ministrando diante do Senhor. Agora eu quero destacar esse versículo 27 que nós lemos, quando ela diz: por este menino orava eu. Por este menino orava eu. Nós dissemos aqui que, do mesmo modo que as mães desejam ver os seus filhos como servos e servas do Senhor, é preciso que as mães também estejam dispostas a serem servas do Senhor. E Ana foi assim. Ana, naquele momento de dificuldade que nós já citamos, ela orou ao Senhor. E agora ela está relatando diante de Eli, ao entregá-lo para servir o Senhor, ela está dizendo: é por esse menino que eu orava. Ela está se referindo àquela ocasião no templo onde ela orou por Samuel. Mas eu quero aplicar esse texto aqui pensando nas mães, no seu dia a dia e nas suas preocupações com relação aos seus filhos, na responsabilidade que tem de ensiná-los a andar no caminho correto, no caminho do Senhor. Muitos dizem que nós criamos, há um ditado, né, conhecido, que nós criamos os filhos para o mundo, mas há uma frase melhor do que essa, que diz que nós devemos criar nossos filhos para o Senhor. E dentro dessa responsabilidade de criar os filhos para o Senhor, Ana estava orando por seu filho. Ana orou por seu filho. E mães, lembre-se disso. Lembre-se das palavras de Ana: por este menino orava eu. Será que você pode dizer isso hoje? Olha, ao pensar no meu filho, por este menino, por essa menina, eu já orava. Antes deles nascerem, porque foi assim com Ana. O Senhor espera isso de você, de que você, antes de que os seus filhos nasçam, e depois que eles nascerem, você esteja orando por seus filhos, lhe dando o exemplo, e não só isso, mas através da oração, entregando ao Senhor a vida dos seus filhos. Quantas coisas você pode fazer por seu filho? Certamente muitas. Você pode orientá-lo, você pode ensiná-lo, mas você não pode estar a todos os momentos ao seu lado. Você não vai poder estar a vida inteira do seu filho ao lado dele. Por isso é importante entregar a vida dos filhos ao Senhor através da oração. E Ana pôde dizer, diante de Eli: por este menino orava eu. Ela nos dá um exemplo de uma mãe
fiel, de uma mulher de oração, que dava o exemplo ao seu filho, mas mais do que isso, entregava a vida do seu filho nas mãos do Senhor. Uma outra coisa que está acontecendo também aqui nesse exato momento, ela está sendo uma mulher fiel a Deus, porque ela havia feito uma promessa, lembra? Naquele momento de dor e de aflição, ela fez uma promessa: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu irei devolvê-lo ao Senhor, para que sirva o Senhor todos os dias. E Ana aqui está dando a prova da sua fidelidade, né? É fácil dizer as coisas, é fácil falar, mas depois de ter desmamado seu filho, ela pega aquela criança ainda pequena e ela está apresentando, certamente com dor no seu coração, mas ela está ali cumprindo a sua promessa diante do Senhor. E sabe, Ana está nos dando mais uma lição, está dando exemplo para Samuel, ainda pequenino, está dando um exemplo, um testemunho, um grande testemunho para Eli, e está dando um grande testemunho para nós, de uma mulher fiel que cumpre a sua palavra diante do Senhor, uma mulher que está disposta a enfrentar as suas próprias emoções, a enfrentar a dor de ter que entregar o seu filho tão amado, mas ela está disposta a fazer isso. Por quê? Porque ela é uma mulher fiel ao Senhor. E novamente, essa palavra aqui ela é para todos nós, mas nós estamos dirigindo em especial hoje para as mães. Mães, Deus espera de você também, que você seja uma mulher fiel ao Senhor. Você deseja que o seu filho seja fiel ao Senhor? Deseja que ele seja alguém que honre ao Senhor com a sua vida, com as suas palavras? Deus quer que você seja uma mulher fiel ao Senhor. Esse é o problema de falar de mãe, né? Vamos continuar. Ela entrega Samuel para estar assistindo diante de Eli. E o texto vai dizer que Samuel, ainda uma criancinha, vivia no templo, ministrava diante de Deus, fazia ali o serviço do templo. E Ana, de ano em ano, fazia uma pequena túnica, levava para ele, para presenteá-lo, para cuidar dele. Mas eu quero destacar agora, para a gente ir finalizando, o capítulo 2. Ana faz uma oração, né, um cântico, uma oração em forma de cântico, onde ela adora a Deus. Ana exalta a Deus. Desde o versículo 1 até o versículo 10, falando quão grandes coisas Deus havia feito por ela. Mas eu quero destacar agora para todos nós o versículo 2 do capítulo 2, onde ela diz assim, a respeito de Deus: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Ana, no seu cântico, e há muitas palavras que ela usa para engrandecer a Deus, para exaltar a Deus, ela fala daquele que é a rocha. E eu gostaria de destacar isso para todos nós aqui. Ela fala daquele que é a rocha, e não tem como ler essa palavra rocha, aqui com letra maiúscula, e não lembrar da rocha da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é a rocha da nossa salvação, em quem a vida de cada crente, de cada cristão, está firmada e fundamentada. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele concluindo um grande discurso que fez, mostrando as suas preciosas palavras, no final do seu discurso ele diz assim, que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, é semelhante, será comparado
a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, sopraram os ventos e deram contra aquela casa para derrubá-la. Mas a casa não caiu. Por quê? Porque ela estava firmada sobre a rocha. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus e as põe em prática, esse é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E o nosso desafio aqui, não meu, o desafio da palavra de Deus para todos nós e para as mães que aqui se encontram, é que sejam mães que estejam edificando a sua casa sobre a rocha. Mas para que a sua casa esteja edificada sobre a rocha, é preciso que a sua própria vida esteja edificada sobre a rocha. Ana nos dá o exemplo de alguém que era uma mulher de oração. Ela nos dá o exemplo de alguém que era fiel ao Senhor. Mas ela reconhece de que a sua família, a sua vida só podia ir de fato bem se ela estivesse edificada sobre a rocha. E ela diz: rocha não há nenhuma como nosso Deus. Esse, como disse, é o desafio da palavra de Deus para nós. Que todos nós que estamos aqui sejamos dispostos a colocar a nossa vida sobre essa rocha que é o Senhor Jesus. E que as mães não apenas desejem que os seus filhos sejam homens de Deus, homens de fé, profetas como foi Samuel, mas que as mães sejam como foi Ana, uma mulher de Deus, de oração, fiel, que reconhecia a Deus como a sua rocha, e que desde antes do nascimento do seu filho, consagrou o seu filho para servir o Senhor. E só uma mãe consagrada pode fazer isso. Que o Senhor abençoe cada mãe e a cada um de nós nessa manhã. Amém.